Felicidade em meio às provas, e nós vamos aqui então trocar uma ideia sobre isso, bem importante. Enquanto a gente vai falando aqui, abre a sua Bíblia em Tiago capítulo 1, e eu quero juntamente com você fazer uma reflexão bem importante no ensinamento de Tiago, que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 1 até o versículo 12, nós vamos aqui então refletir, trazer para a nossa vida, aqui para a nossa realidade, tanto na área conjugal, como também na área pessoal, na área profissional. O princípio ele é aplicado em todas as áreas porque é um princípio universal, tá? Então vamos lá, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se e passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, vamos aqui refletir, feliz em meio às provas, e eu acho que é muito intrigante, né? Esse versículo 2, esse ensinamento de Tiago falando que nós devemos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Como ter alegria? Isso é meio anti-instintivo, né? Alegria por passar por provações. Na verdade, o significado da provação na vida de um filho de Deus é bem diferente. Ele tem uma outra conotação, tem um outro significado, tem um outro resultado. Para que a gente possa olhar para as provações de forma alegre, nós precisamos, primeira coisa, atender o final aqui, entender como é que funciona o final, porque tudo se começa pelo final. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, qual é o resultado final? Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então tudo a gente começa pelo final, enxergando o final, o resultado. Se você constrói alguma coisa, se você pensa alguma coisa, planeja alguma coisa, você está tendo a imagem do final. E essa imagem do final é que vai fazer você, então, perseverar. E na vida espiritual não é diferente. Para nós passarmos pelas provas, pelas provações, nós precisamos sempre ativar a visão do final, a coroa da vida, a visão de eternidade. Então, a visão do resultado final, a vida eterna, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, é que nós devemos enxergar, e é justamente avançar nessa visão de eternidade é que vai fazer com que você fique mais resistente às dores das provas, que você fique mais forte para avançar na caminhada, sem ser parado pelos obstáculos que vêm à frente, seja no relacionamento, seja nas circunstâncias que estão ao redor. Se você tem a visão da eternidade, se você tem a visão do reino de Deus, sabe que o final, né, vai ser o melhor de Deus para a sua vida, então você vai caminhar com cada vez mais perseverança. A certeza, a confiança, a fé nesse resultado final vai gerar essa perseverança. E você sabe como que a história vai terminar.
E essa perseverança, que sabe já qual é o resultado final, vai encarar as provas como alavancas de aperfeiçoamento e maturidade. Eu faço questão de repetir aqui o versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso é crescimento, aperfeiçoamento, maturidade. Isso é se sentir bem, se sentir completo. Então, enxergando o resultado final, faz a gente perseverar. Enxergar as provas como ferramentas de crescimento, aperfeiçoamento. Enxergar as provas não pela perspectiva da dor, da dificuldade, mas enxergar as provas como alavancas, como pontes de maturidade, crescimento, sabendo qual é o resultado final dessa história. Aí as provas elas não vão ser mais motivos de dor, de preocupação ou ansiedade. Isso, claro, na alma a gente sente a aflição e tal, só que pela fé isso é transformado dentro de nós. E isso é lá na relação, no relacionamento conjugal, isso é no dia a dia da vida, nas etapas, nos momentos da vida, nos planos que nós temos, né, nas circunstâncias que vêm. Em tudo isso, se nós enxergarmos como pessoas espirituais, cada prova que vem pela frente, enxergando como alavancas, como oportunidades para esse crescimento, sermos cada vez mais maduros e íntegros e não nos faltando nada, aí sim a gente vai gerando perseverança para passar pelas provas. E quanto mais isso vai acontecendo, aí essas provas, todas as provas que vêm na nossa vida ganham outro significado. E aí a gente já sabe qual é o resultado final que vai dar. Por isso que Tiago, então, no começo fala, tende por motivo de grande alegria. Por quê? Porque a gente sabe, vem alegria por quê? Porque a prova não é dor, não significa mais dor. Prova significa alegria final. Então, com esse entendimento, né, com essa perspectiva, vamos aqui trocar uma ideia. Mas resumindo aqui, ó, a alegria sabe qual é o resultado final, ela faz encarar as provas como alavancas de aperfeiçoamento e maturidade. Já não são mais motivos de dor, certo? Então, nosso objetivo final é aquele lá, a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Isso precisa ficar marcado em você, precisa ficar carimbado, né, que você está em direção à coroa da vida. Então, independente das circunstâncias que estão aqui, você sabe para onde você vai. Então, aqui vai uma pergunta para nós trazermos para o nosso contexto, o contexto que a gente está vivendo aqui. Então, vamos responder a seguinte pergunta: como é que você tem encarado as provas ultimamente? As provações, as provas. Como é que você tem encarado, enxergado essas situações? E baseado nesse ensinamento de Tiago, como é possível ter grande alegria o passar pelas provações? É possível? Se a palavra de Deus está ensinando, é possível. Tem como isso crescer em cada um de nós? Então, como é que a gente vai encarar essas provas com a perspectiva não da dor, mas com alegria, sabendo qual é o resultado que vai dar? É para a gente trocar uma ideia agora bem importante, compartilharmos nisso aí e podermos ajudar um ao outro. Você já passou por provas? Você já teve experiências assim? Né? É legal a gente edificar um ao outro nesse sentido. E no final, vamos orar para que todos cresçam nessa maturidade espiritual, enxergando com confiança o resultado final, na certeza de que todas as provas são motivo de crescimento e alegria. E melhor, de aperfeiçoamento para a vida eterna. Que Deus nos abençoe poderosamente e que o Espírito Santo haja nas nossas vidas nesse tempo. Amém?